Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao nosso canal, bem-vindos e convidados ao nosso canal Como Viver Sóbrio. Quem estiver assistindo o vídeo, estiver gostando, se inscreve, aperta o sininho para receber as notificações, comenta. Quem precisar de ajuda, eu deixo meu telefone sempre à disposição na descrição do vídeo. E hoje eu venho para contar para vocês um pouco da minha história de vida. Eu disse que ia fazer uma maratona da minha história de vida, então vou contar sobre a minha história de vida e já vou contar para vocês de um projeto que, junto com a minha esposa, a gente teve essa ideia para ajudar a comunidade e ajudar as famílias dessa desse meio que eu digo, as famílias que têm um adicto, que têm um dependente químico, que têm um alcoólatra, que tem um compulsivo por ansiedade. Então eu vou contar um pouco da minha história de vida para vocês, tá? Eu eu venho de uma família, vamos dizer assim, um pouco rígida em algumas coisas. Eles tentaram dar a melhor educação possível. A minha infância, eu fui um menino muito inquieto. Eu sempre vivi inquieto na minha primeira infância ali, na primeira fase escolar. Eu era inquieto, eu era aquela criança que não conseguia parar sentada em cima da mesa, em cima da cadeira na escola, tanto que eu rodei no segundo, no quarto ano. Eu até que, enfim, descobriram que eu tinha um problema de visão também, mas mesmo assim a minha inquietude ela não parou. Ela não ela não se acalmou, vamos dizer assim, porque eu sempre fui, meus gostos sempre foram diferentes dos gostos populares. Como por exemplo, eu não gosto muito de futebol, eu sou apaixonado por basquete, eu gosto de andar de skate, eu gosto de skate, eu tenho skate em casa, eu gosto disso. E na minha época, na minha infância, isso era algo um pouco marginalizado, skate, essas coisas. Então, eu era visto como um menino inquieto, um menino problema, e ao mesmo tempo eu gostava de coisas que daqui a pouco eram marginalizadas. Tu olhava aquela pessoa com um estilo um pouco diferente fazendo, até porque eu tenho 36 anos, então tu bota isso aí há 20 anos atrás, então meu gosto ele era um pouco diferente. E eu comecei a me tornar uma criança problema para minha família, porque eu sempre andava na contramão da situação. Meu pai dizia muito para mim que eu nadava contra o rio, contra a maré do rio, que eu ia contra, se falava A, eu fazia B. Pela minha inquietude, pela minha ansiedade, eu sempre fui um menino que eu tive medo de falar a verdade, pela reação das pessoas, medo da reação que eu tive, talvez dessa criação um pouco mais rígida, e aí eu acabava explodindo e mentia, mentia compulsivamente. Isso é bastante difícil, assim, mexer com o meu passado, mas hoje eu me perdoo disso. Hoje eu pedi perdão para as pessoas que eu deveria pedir perdão. Eu acho que é o mais importante. Esse fardo eu já larguei ele no meio da estrada e eu vivo o presente e o futuro. Então por isso eu consigo falar isso com lucidez e com tranquilidade. Então, além de eu ter sido essa criança, vamos dizer assim, de certa forma problemática, eu sempre queria estar no meio dos mais velhos, que estavam lá bebendo, enchendo a cara. E meu contato com o álcool, ele começou cedo, meus 14, 15 anos ali. Meu pai comprava caixas de uísque, deixava escondido no quarto dele. Eu furtava o uísque dele, garrafa de uísque, e me encontrava com os meus amigos para beber. Óbvio, meus amigos não bebiam enquanto eu bebia.
Eu já tava trazendo esse problema para dentro de mim, porque eu bebia compulsivamente. Então, eu tive essa infância um pouco conturbada, até que chegou um ponto que eu comecei a machucar as pessoas de verdade. Comecei a machucar as pessoas de verdade, as pessoas ao meu redor, minha família principalmente. Eu cheguei num ponto que eu perdi total a confiança da minha família. Eu furtei da minha família dinheiro para droga, para álcool, pra um monte de coisa. Na escola, eu sempre fui uma pessoa inquieta, uma criança ansiosa, um adolescente ansioso, rebelde, problemático. E as coisas se agravaram na minha vida quando eu fui morar em Novo Hamburgo. Então, fui morar em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, lá o caos tomou conta de mim. O caos tomou conta de mim. Aí foi onde eu descobri a liberdade cedo, aos 17 anos. Eu descobri a liberdade muito cedo, 17 para 18. E aí eu comecei a me afundar realmente. Chegou um ponto que eu comprava packs de litro de vodka, eu tomava todo dia. Usava drogas todo dia. Tinha uma festa lá nessa cidade que acontecia de segunda a segunda. Chegou num ponto que eu entrava pela cozinha porque eu virei amigo do dono e o dono era o cara mais vira-telha que existe, o cara mais marginal assim que existe. Então eu acabei que tendo acesso à bebida, à droga de forma gratuita e isso fez eu me afundar cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Por quê? Porque eu escondia as minhas ansiedades, eu afogava o medo de falar a verdade, eu me escondia de mim mesmo, eu me escondia do amor que eu deveria ter por mim, o amor próprio que eu deveria ter por mim. E lá eu acabei achando um mundo no meio de pessoas que eram iguais a mim. E, e foi onde eu tive o maior problema que eu causei na minha vida. A compulsão pela droga, a compulsão pelo álcool. Minha droga de preferência é o álcool, mas eu fiz muito uso de maconha, de cocaína, droga sintética. E mas o meu problema, minha preferência sempre foi o álcool. Após a ingestão de álcool e após um certo nível de alcoólico que eu estava, eu acabava indo para droga. O que destruiu de certa forma muita coisa que eu tentei construir na minha vida com a minha família, com meus pais, com e aí eu vivia mentindo, vivia na mentira, vivia me escondendo, vivia por baixo dos panos e até que chegou um ponto que não deu mais, que eu pedi para quando eu voltei de Novo Hamburgo para Caxias do Sul, eu pedi ajuda para me internarem quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai da minha filha. Eles me internaram. Depois dessa internação eu estava com 27 anos já. Então vocês imaginam dos 17, 18 até os 27 anos a intensidade que isso não foi. A intensidade, minha casa onde eu morava sozinho, vivia cheio de gente drogada, cheio de coisa ruim, cheio de bêbado. E aquilo só me trazia dor, sofrimento, mas para esconder mais dor e sofrimento, eu acabava me afogando e me afundando e me afundando mais e mais e mais e mais e mais e mais e cada vez mais. Então, eu tive uma infância inquieta, eu era um menino ansioso, eu era um menino que eu tinha medo de falar a verdade, então eu mentia demais. De qualquer coisa eu tinha medo de falar a verdade pela reação das pessoas. E isso fez com que eu acabasse me tornando uma pessoa doentia, uma pessoa doente, doente.
doente realmente, porque isso que eu tenho é uma doença incurável e intratável. Ela estaciona, ela não cura. Então, quando eu voltei de Novo Hamburgo, que eu fiquei sabendo que ia ser pai da minha filha, eu pedi a primeira internação, a minha internação, e eu fui internado. Depois disso, depois que eu saí da internação, eu vivi uma luta constante de recaídas e recomeços, recaídas e recomeços, recaídas e recomeços, até que eu ouvi da minha própria mãe que, tipo assim, se me ligarem à noite, um número estranho, e me falarem que tu morreu, pra mim não vai ser nenhum susto. Sem contar que eu acabei me afastando de tudo que eu mais amo, que é a minha família, é meu pai, é meu exemplo, amo demais ele, amo demais a minha mãe, que sempre estão perto de mim, graças a Deus. Hoje eu tô conseguindo buscar essa recuperação que eu perdi há muito tempo. Desculpa ter me emocionado de falar deles, mas eles são pessoas boníssimas na minha vida, por ainda acreditarem em mim, acreditarem na minha força de vontade. É isso que me dá força para estar aqui hoje quebrando meu anonimato e falando isso tudo para vocês. Então eu vivi uma vida escondida, escondida de droga, álcool, droga, álcool, droga e álcool, droga e álcool, e cada vez me afundando, as pessoas se afastando de mim, as pessoas não confiando em mim, e cada vez eu perdendo mais, até que chegou num ponto que eu vivi num isolamento social, num isolamento de amigos, num isolamento porque eu tinha extrapolado, até os amigos que faziam já diziam pra mim, cara, tu não tem freio, tu começa a beber, tu não para de beber, tu não tem freio nenhum. E isso pesou bastante pra mim. Isso pesou bastante. Eu comecei a buscar a luta da sobriedade. E tem um psiquiatra aqui na minha cidade, que é onde eu dou partilha na clínica todas as segundas-feiras que eu conto a minha história, que ele levou um índice pra nós, que é um índice real. A pessoa se interna uma vez, ela sai de lá, no primeiro dia ela faz o uso da droga de preferência dela. Ela precisa de pelo menos 5 a 7 internações para realmente ela entender o processo e iniciar um processo de estacionar a doença da droga. E o maior prejudicado, além de ser o adicto que vive na ansiedade, é a família. A gente destrói a família, até um ponto que a família não quer mais saber da gente. A família não dorme, a família vive de ansiedade, a família vive com medo de chamar a pessoa na casa dela achando que vai fazer alguma coisa, que vai furtar alguma coisa, que vai roubar alguma coisa, que vai levar alguma coisa embora, que que a pessoa não tem freio, não tem controle, aí já não chama mais pra festa de família, com medo de a pessoa se embebedar e fazer vexame. E a família sofre, sofre demais, e a família sofre por perder essa pessoa. A família sofre por perder essa pessoa. E até que eu cheguei no dia de hoje. O dia de hoje, eu tô com 36 anos, eu tenho 2 filhos, um enteado que eu amo demais, uma esposa maravilhosa, que está acompanhando a minha luta diária, minha luta constante. E, e eu acho que é muito importante a gente seguir os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Eu acho que é uma das partes mais importantes. Eu vou fazer, por falar nisso, um vídeo. Eu vou fazer os 12 passos do AA para você familiar, para você que é dependente químico, começar a internalizar o que é esses 12 passos do AA. Eles funcionam demais, funcionam para mim. Então, o que eu quero dizer isso para vocês, contando brevemente a minha história de vida. Não vou entrar fundo em detalhes, até porque tem coisas que eu acho que eu posso manter ainda no meu anonimato, mas vou te dizer, vi coisas muito ruins e fiz coisas muito ruins. E a minha busca da espiritualização hoje, a minha busca de recuperar a confiança dessas pessoas que eu amo e dessas pessoas que eu perdi,
e que hoje eu tô retomando essa confiança, é Deus, é Deus, é Deus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar, é o tratamento em segundo lugar e é a família. Até me emociono em falar isso porque quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, eu sinto uma força muito grande dentro de mim, porque eu vou te dizer, eu tive anjos muito bons na minha vida, porque eu já deveria estar morto faz horas, se eu continuasse nessa vida. Então, eu tô muito feliz e muito grato por estar aqui hoje, sóbrio. Eu conversei com meu pai por telefone agora, antes de fazer o vídeo, um pouco antes de fazer o vídeo. Muito me incentivou, muito me incentivou, apesar de todo o mal que eu causei pra ele. Minha mãe também, conversei com ela, super me incentivou, apesar de todo o mal que eu causei pra ela, noites e noites sem dormir, preocupada, sem saber o que estava acontecendo comigo, aonde eu estava, com quem eu estava, ou o que eu estava fazendo. E isso pesou bastante pra eles. Mas eu prometi contar minha história de vida pra vocês, então eu tô contando ela de uma forma breve, bem sucinta, até pra vocês entenderem o que eu passei de criança, pra você familiar daqui a pouco que tem sua criança em casa, seu filho, até porque eu tenho filhos e eu noto muito alguns traços e eu tento tratar isso neles o quanto antes para não se tornarem adultos depressivos, adultos que com ansiedades, com transtornos que daqui a pouco vão descobrir no álcool um refúgio, na droga um refúgio. Então, eu tô muito feliz com a minha sobriedade. Eu tô muito feliz com essa busca de sobriedade que eu tô fazendo. Então hoje eu tô completando 55 dias de plena sobriedade. 55 dias que foram muito difíceis alguns dias, outros foram fáceis demais. Até a gente estranha quando é fácil demais, mas é difícil. É difícil entender, se entender, buscar isso. Eu tô em constante contato com um psicólogo, com um psiquiatra, tô tomando meus remédios, eu tô fazendo tudo muito certo. E eu tô buscando a Deus, eu tô seguindo os passos do AA. Eu tô indo na sala do AA. A sala do AA é um remédio, todo mundo deveria um dia ir para conhecer. Não convido vocês para irem no meu grupo, porque eu vou pedir permissão se eu posso falar sobre ele e o nome dele. Então, basicamente esse é o resumo. E hoje eu me sinto feliz por estar reconquistando a confiança das pessoas que eu amo, tá me aproximando das pessoas que eu amo, tá perto das pessoas que eu amo. Ter uma esposa maravilhosa que tá me ajudando. Por falar nisso, eu vou fazer mais um vídeo hoje falando de um projeto bem legal que eu tô fazendo, até porque esse vídeo já tá ficando muito longo, de um projeto bem legal que eu tô fazendo. Então, eu espero que todos vocês gostem e agregue algo em cima de uma compulsão, em cima de uma compulsão alimentar, em cima de um transtorno, em cima de um vício de álcool, em cima de um vício de droga, e para os familiares começarem a perceber e tentar ajudar da melhor forma possível e não passar a mão na cabeça. Não passa a mão na cabeça do dependente químico, não passa. É a pior coisa que vocês vão fazer. Mimar é a pior coisa que vocês vão fazer. Tem que ser rígido, tem que ser rígido. Tem que dar uns tapas para acordar. Tem que ser rígido. Então, pessoal, quero desejar para vocês uma boa noite. O que eu desejo para mim, eu desejo para vocês, que são mais 24 horas de serena sobriedade, tá? Boa noite, pessoal. Vou fazer mais um vídeo para contar de um projeto que eu fiz bem legal.